E nesse período é justamente aquele pior. A gente fica mais tempo na piscina, vai muito à praia, por isso a gente precisa cuidar da nossa pele. Eu tô com a Paula, ela que é especialista, né, Paula? Realmente não é mito que o sol tá queimando mais. Não, com certeza ele tá, né? Não é que ele esteja queimando mais, como a gente havia conversado agora há pouco, mas a camada de ozônio está cada vez menor, né? Isso que tem se falado cada vez mais da poluição do nosso meio ambiente, porque isso acaba fazendo com que a camada diminua e com isso a radiação UVB consegue passar mais através dela e acaba nos atingindo mais do que era antigamente. Então, se a gente não cuidar disso, a radiação vai ser cada vez maior. Ou seja, agora se eu ficar uns 5 minutinhos no sol, aquele mesmo 5 de 10 anos atrás, nem tem comparação. Não tem comparação, com certeza já é muito mais forte agora e se a coisa continuar assim, a tendência é ficar cada vez pior. Por isso, cada vez mais importante o uso de protetores e bloqueadores solares. Sempre, todo dia, independente de ter sol ou não ter sol, né? Tem muita gente que acha, hoje está nublado, não tem sol, posso sair, queima igual. Né? A radiação UVA ela é frequente o ano todo, inverno, verão, independente do horário. Né? A que fica pior no verão e naquele horário das 10 às 4 é a radiação UVB, né? Que é a que causa vermelhidão na pele. Mas a radiação UVA, que penetra mais na nossa pele, que causa as manchas, envelhecimento, câncer, ela é frequente o ano todo. Então, por isso a gente tem que usar sempre, independente de estar exposto diretamente ao sol ou não. E a gente está falando aqui de nós, né, usarmos, mas tem a questão das crianças, porque elas são levadas para a praia, para a piscina, parques, pelos pais, e estão na rua o tempo todo, querem brincar ao ar livre, ainda mais agora que estão de férias, né, querem aproveitar. E aí quem tem que ter cuidado, quem tem que ter essa atenção redobrada são os adultos de passar o protetor ou até mesmo colocar uma manguinha longa neles. Isso, a gente indica sempre uma fotoproteção bem alta para a criança, até porque eles normalmente ficam mais em contato com a água, brincam, suam, então sempre um fotoprotetor no mínimo 30, né? De preferência usar chapéu, boné, roupa, né? Como tu falou, a camiseta de manga comprida, de preferência aquelas que têm filtro solar no tecido, isso é bem importante, né? E o mais importante de todos é reaplicar, né? Tanto nas crianças quanto nós adultos, né? O pessoal aplica uma vez e esquece que tem que reaplicar. O ideal da proteção é tu reaplicar de 2 em 2 horas. Se entrar na água, reaplica logo após. Imediatamente. E se tiver muito suor também, tá praticando algum esporte, alguma coisa na rua também, sempre ir reaplicando. E tem aquela velha história que as pessoas dizem, infelizmente, né? Que é caro comprar o protetor solar, só que muito mais caro pode ser depois o tratamento de alguma doença. Ele é caro porque são substâncias realmente caras, né? É uma tecnologia que exige um investimento alto por parte das indústrias, mas com certeza os efeitos de quem não usa depois para conseguir reverter se tornam muito mais caros do que tu... Já existe protetor solar em cápsula, né? Em comprimido também. Isso. Só que ele não inibe, não quer dizer que não precisa passar o tópico. Não, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, até porque eu acho que acaba que esse nome de fotoprotetor oral ficou meio confuso, porque as pessoas acham que vai substituir. Mas, na verdade, eles são substâncias que funcionam como antioxidantes, então elas vão proteger as nossas células, né? Desses efeitos dos raios solares, tanto VA quanto VB, mas não vão inibir a queimadura, né? Eles vão proteger de uma maneira, pode-se dizer que a nível celular, para que aqueles danos causados pelo sol, como o envelhecimento, manchas, o câncer, enfim, seja atenuado. Então ajuda muito, principalmente para pessoas que já têm problemas de pele relacionados ao sol, como alergias, enfim, mas não substitui. Né? Ele seria um plus, ele é muito interessante de ser usado como uma proteção para a saúde como um todo, mas não substitui o uso tópico. E quem tem a pele clarinha realmente precisa se cuidar ainda mais do que quem é um pouco mais escurinho, moreno? Se cuidar, todos deveriam cuidar igual. O que acontece é que quem é mais moreno tem mais melanócitos, mais melanina, que é aquela que dá a cor, né? Então, essas células por si só, elas já são uma defesa para o nosso organismo. Então, quem tem um pouco mais de melanina já tem uma proteção natural, digamos assim, um pouco melhor de que quem é muito clarinho, né?
Então, quem tem pouca melanina, que tem a pele mais branquinha, a tendência de sofrer esses efeitos dos raios solares ainda é maior. Só que atenção, né? A gente está falando aqui da exposição excessiva ao sol, porque a nossa pele, para o nosso organismo, né, sintetizar a própria vitamina, a gente precisa pegar um pouquinho de sol por dia. Sim, tem toda essa questão também. Né? A vitamina D, que já é bem conhecida, é muito importante para o nosso organismo por uma série de questões fisiológicas. Entre elas, eu acho que a mais conhecida, que se fala mais, é a questão da absorção do cálcio, né? Então, para prevenção de osteoporose, enfim. Então, a vitamina D ela é muito importante e 90% dela é produzida no nosso organismo quando a gente entra em contato com o sol, né? Só 10% vem da alimentação. Então, sim, a gente precisa do sol para produzir ela, mas de 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana já é o suficiente. E naqueles horários? De preferência até antes das 10 da manhã, né? Então, aí pode se expor ao sol sem filtro solar, são apenas 15, 20 minutos, 3 vezes por semana, já é o suficiente para a gente ter a produção necessária de vitamina D. Que se não tiver isso também vai ter consequências para o organismo, né? Prejuízos. Exatamente. A vitamina D também pode ser suplementada, né? Mas a produzida pelo nosso organismo ela é mais estável, né? Então, se a gente puder produzir se expondo ao sol nessa maneira controlada, nos horários indicados, ainda é melhor. O que a gente ainda precisa deixar de dica? Porque a gente falou aqui da orientação da proteção, principalmente para as crianças, adultos também, né? Que tem que ter essa consciência. É verão, é época de praia, de piscina, cuidado redobrado. Cuidado redobrado, claro que não dá pra gente falar para as pessoas não aproveitarem, né? Estão de férias, querem aproveitar. Então, de preferência, tentar cuidar esse horário, né? Ficar até as 10 e depois das 4. Se tiver que ficar entre as 10 e as 16 horas, procurar usar sempre o filtro, reaplicar, usar chapéu, usar boné e ficar embaixo do guarda-sol, de preferência. Né? Não é não ir para a praia. Não é não ir, mas deixar. Tenta, né, principalmente nesse horário, tentar diminuir um pouco a exposição, se protegendo, né? E nunca ter aquele ponto da pele ficar vermelha e ardida. Exatamente. Aí é porque a coisa... porque daí sim é essa radiação UVB que eu te falei que é a pior, né, das 10 às 4, é a que causa essa vermelhidão. Né? A gente tem que ter muito cuidado porque às vezes a gente não enxerga o efeito na hora, mas esse efeito do sol é um efeito cumulativo, né? Depois, anos depois, a gente pode acabar vindo a ter um câncer, enfim, alguma doença mais séria. Caso ocorra essa queimadura, tem algum produto que deve ser passado? O que tem que fazer é tomar bastante água, mesmo quando está se expondo, né? E depois não tem nada que... A gente tem coisas para remediar, né? Só para tirar aquela sensação de que está ardendo, né? Para dar uma aliviada, assim... que é a aloe vera, são coisas mais naturais, e hidratar bastante a pele, né? Não tem nada que vá reverter isso. É o tempo e bastante hidratação, tanto com água quanto com creme. Tá bom, então, Paula, muito obrigada pelas dicas. Acredito que foi fundamental para quem está assistindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá bom, então, lembrando a todos aí, é tempo de férias, é tempo de aproveitar, curtir ao ar livre, mas sempre cuidando da nossa pele. Daniel, eu volto contigo.